Foi o último fim de semana em julho de 1996. Era mais ou menos umas 23 horas da noite e Sue e Sarah estavam a caminho de Whitehorse, indo para sua casa próxima às minas de ouro, que ficam ao sudeste da cidade de Dawson. Elas estavam viajando, seguindo uma famosa estrada lá da região, que é chamada Estrada de Hunker, e dirigindo sob uma coluna muito íngreme em direção a um local chamado King Solomon Dome. Um belo local que realmente você pode ver por milhas e milhas a partir da divisão entre Klondike e Indiana Rivers. Bem, diante da visão estonteante, foi justamente nesse local que elas avistaram algo muito estranho. Elas disseram que não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Estava suspenso no céu diante delas um objeto gigante em forma de charuto. Após um tempo, elas percebem uma grande quantidade do que seriam pequenas naves perto do objeto em forma de, como falamos, de charuto, né? Havia de 12 a 13 naves menores com luzes brilhantes, meio enevoadas ou nebulosas, que entravam e saíam num frenesi, num movimento organizado diante daquele UFO, né, que costumeiramente com essa forma de charuto é chamada de nave-mãe. Impressionadas, as testemunhas com que então estavam vendo, elas tentaram não perder o objeto de vista e ficou acompanhando as suas, como podiam com o carro, através de rotas alternativas. Até que o objeto chegasse a praticamente desaparecer atrás de Haystack, a montanha. Mas neste momento, os objetos menores já haviam também se dispersado nos céus, talvez voltado para dentro da nave ou simplesmente seguido a algures. Elas passaram por uma operação de mineração, né, as testemunhas, e os trabalhadores que estavam ali do lado direito da estrada estavam do lado de fora e não perceberam o gigantesco charuto no céu. Ou então simplesmente viram e não relacionaram a ser algo anormal para eles. Mas o fato é que elas, durante todo o movimento, seguiam o UFO com os olhos totalmente espantadas. Foi uma experiência traumática. Logo, o objeto foi para trás da montanha Haystack e, a esta altura, o UFO já estava a uns 12 quilômetros de distância dela, do que seria o outro lado do Indian Rivers, né? Então, pegando o tamanho como referência da montanha, né, elas então notaram que aquele objeto que elas estavam vendo era inegavelmente uma coisa gigantesca, era simplesmente enorme. Seu ângulo de inclinação que ele girou também aumentou, já que continuou a descer atrás da montanha Haystack. Ele baixou à frente dele e começou a mergulhar atrás da montanha. Para o espanto das testemunhas, esse objeto não parou de descer em nenhum momento, chegando a ser uma coisa até ilógica do ângulo que elas viram ali, né? E falaram, como pode essa coisa caber atrás da montanha Haystack? A menos que ela tenha mergulhado no rio. Esse foi o pensamento na hora, porque o comprimento era muito grande. Ao chegar em casa, as testemunhas estavam sem palavras e fora de si, traumatizadas com o incrível evento que testemunharam. Então, foi relatado que um membro da família foi com o carro, chegou lá até elas e perguntou, né, onde é que vocês estavam? Olha, é 3h30 da manhã, né, disse ele. E aí foi que se deu conta que as irmãs perceberam, né, que a sua viagem havia demorado 2 horas a mais do que normalmente teria durado. Esse caso, pessoal, é muito incrível por várias nuances. Houve o que se fala muito na ufologia, né, sobre a chamada de perda de tempo ou experiência de tempo perdido, no caso delas de mais de 2 horas. Algo que acontece em muitos casos envolvendo OVNIs, com abduções. Então, fica a pergunta, né? Será que algo teria acontecido com essas Sue e Sarah, essas testemunhas, durante esse tempo perdido e elas sequer lembravam? Algo teria sido então apagado de suas mentes?
o que a gente vê em inúmeros casos ufológicos, tanto no exterior quanto aqui no Brasil. Naves mães em forma de charuto, de onde saem inúmeros discos voadores, e com essas experiências de tempo perdido, com testemunhas que não tiveram consciência de sofrer nada, além da própria visão do fenômeno nos céus. Até o próximo episódio.